É um grupo muito merecedor, uma torcida merecedora, um clube merecedor, e quando eu falo clube, são todos que fazem esse clube, direção, staff, comissão, jogadores, as famílias dos jogadores. Mas, indo na tua pergunta, para mim não fugir, porque senão eu tenho certeza que hoje eu vou fugir muito das perguntas, até peço desculpa para vocês. Mas falando do jogo, a gente tinha uma ideia com os 3 meias no primeiro tempo, Gemota, Igor Henrique e Diego Torres, só um volante para sustentar, e a gente não conseguiu fazer o jogo fluir. Também mérito do adversário, que marcou muito bem e não baixou as linhas, né? Jogou de igual para igual, teve até a chance de fazer um gol. E os ajustes no intervalo, claro que muitas pessoas poderiam pensar que estava perdido, enfim, mas, cara, a gente trabalhou essa situação, né? Só faltou uma troca do que a gente treinou, que seria a entrada do Paiva como um ala pelo lado direito, que a gente não precisou fazer porque a gente conseguiu o resultado. Então, tudo que a gente fez hoje foi treinado, a gente não fez no oba-oba. Então, assim, o intervalo nosso foi muito bom. A gente, como comissão técnica, conseguiu entender o que precisava no jogo, né? Que eu volto a dizer, né? Eu não ganho nada sozinho, tem toda uma comissão por trás, e a gente conseguiu fazer os ajustes necessários, mas assim, sem o torcedor, acho que não aconteceria. Se o torcedor tivesse acusado o golpe lá do primeiro jogo e não tivesse lotado o Sérgio, eu acho que não sei se nós reverteríamos. Então o torcedor foi peça fundamental. Estou muito feliz, principalmente quando os jogadores que eles compraram essa ideia, eu sei que eles compraram desde o início do trabalho aqui, né? Mas assim, feliz porque as mexidas no intervalo, não as mexidas, não é trocar o Bruno pelo Poveda ou trocar o Gabriel pelo Torres ou o Arilson, não é isso, cara, porque podia colocar qualquer jogador, o exemplo foi o Dodô, né, cara? O Dodô não vinha jogando, não vinha nem, às vezes nem indo pro jogo, hoje entrou na partida. Confio em todos do elenco, então assim, tá todo mundo de parabéns, muito feliz pela conquista. Lacerda, boa noite, parabéns pelo título. Na coletiva da sexta-feira você falou que era o jogo da sua vida, o jogo mais importante da sua vida, e tá aí, venceu o jogo mais importante da sua vida. Um pouco sobre essa sensação de ser campeão pelo Vila Nova, um time de massa, e eu também queria que você se declarasse para a torcida do Vila, que com toda certeza foi o 12º jogador hoje. Sobre essa questão, um sentimento muito bom, cara, mas assim, eu preciso enaltecer o que eu encontrei aqui quando eu cheguei no Vila, né? Quando eu tive o acerto, o presidente Hugo falou que eu ia encontrar uma boa equipe de trabalho. Na verdade, eu encontrei uma equipe muito boa de trabalho, né? O Vila não podia estar esses 19 anos sem conquistas. Eu fico pensando quantos treinadores passaram aqui nesses 19 anos, né? Quantos jogadores passaram, quantos executivos, E a gente não é melhor do que ninguém, porque todo mundo foi plantando uma sementinha. O que eu disse para os atletas hoje, que os 19 anos sem conquista não podia servir como um peso, e sim como um combustível para a gente acabar com esse ato aí sem conquistas. Um clube com o tamanho do Vila não pode passar esse tempo sem conquista. Então, assim, claro que é eu que venho aqui, eu que fico na beira do campo, mas eu não conquisto nada sozinho, né? Eu tenho uma comissão técnica, né? Que vieram comigo o João Antônio, que é o meu auxiliar, e o Matheus, que é analista, mas a gente encontrou uma comissão técnica totalmente fechada com nós. O pessoal da casa nos recebeu muito bem, já disse isso, a gente passou por momentos de instabilidade dentro da competição, e não quero citar nomes aqui porque depois eu esqueço de alguém, né? Mas então eu abranjo para dividir isso aqui com toda a comissão técnica do Vila, com toda a diretoria, claro que na pessoa do presidente Hugo, né? Mas eu não vou citar todos os nomes, porque daqui a pouco eu vou esquecer de alguém. Do Alarcon, que está aqui, o executivo que nos respalda muito, ele e o Yuri, né, que são os caras mais diretos do futebol com a gente, foram peças fundamentais, porque a gente não conquista nada sozinho, né? Enquanto a torcida, só agradecer, volto a dizer na pergunta do colega ali, nós teríamos chances sem a torcida? Não posso dizer que não, mas agora o torcedor, ele foi peça fundamental. Essa conquista deve muito ao torcedor, foi o time que mais colocou a torcida no estádio. O que eu vivi ali, cara, e é bom citar que foi uma ideia do Thiago. O Thiago mas ele tem que manter o nível. Se ele não manter o nível, já tem outro para entrar, né? A gente tem que estar sempre... Os caras têm que cuidar o que fala aqui. Mas a ideia do Thiago, né, de nós descer no meio do torcedor, eu nunca vi nada aquilo ali, cara, nada parecido. O jeito que a torcida abraçou o presidente ali, merecedor, né? Tudo que o Hugo fez aqui pelo clube. Então, assim, o que eu vi a torcida abraçando ele ali, cara, uma coisa espetacular. Então a torcida dedicar esse título, claro, a todas as pessoas envolvidas, mas principalmente para o torcedor. Ele fez a diferença. E digo mais, hoje a gente teve no Oba, né? Provavelmente os jogos da Série B vão ser no Oba. Se entregar toda essa adrenalina e toda essa torcida lá dentro do Oba, lá vai ser difícil vencer o Vila dentro de casa. Então, assim, dedicar essa conquista ao torcedor, eles estão de parabéns. Rafael, boa noite.
Muito se fala dessa conquista, já foi perguntado inúmeras vezes do peso que tinha uma conquista dessa, da necessidade, do anseio pelo jejum que era. E quando se tem uma conquista, se fala muito em atletas, se fala muito em ídolos dentro de campo. Mas dentro do Vila Nova se fala muito daqueles que conquistam fora das 4 linhas, né? E o Vila tem alguns bons treinadores que marcaram o nome, como Márcio Fernandes conquistando o título, o Edson também conquistando um título já um pouco mais atrás. Então, você entende que o Rafael Lacerda, nesses primeiros 3, 4 meses de trabalho, já pelo tamanho da conquista que é esse campeonato goiano, se coloca ali, também começa a colocar o seu nome ali também na história do Vila Nova? Não como ídolo, né? Nem perto isso, mas a gente entra para a história, né? Aquela velha frase que se fala que a história não se apaga, isso aqui não vai ser mais apagado. Volto a dizer, né? Imagina quantos treinadores não passaram aqui, treinadores muito melhores que o Lacerda, vocês podem ter certeza disso, que nesses 19 anos passaram, mas aí, cara, porque não é um jogador que conquista, não é 6 jogadores, não é 11 jogadores, não é só um presidente, não é só um treinador, né? Para um presidente ter uma conquista que nem o Hugo teve aqui, né? Eu sei que o Hugo vai entrar para a história por tudo que ele já fez no Vila, ele tem toda uma diretoria que respalda ele, né? E para o treinador, assim para os jogadores, né? Essa questão, um jogador decide, um jogador vira ídolo, tem todos outro grupo por trás. E mesma coisa do treinador, né? Não tem essa história, porque eu sou muito ajudado pela comissão técnica, então eu divido esse mérito com toda a comissão técnica. Agora, claro, fico muito feliz, né, com a conquista, espero que a gente siga nessa energia positiva que a gente tem dentro do Vila. É que vocês não podem, hoje o futebol, ele não é, os treinamentos eles não são tão abertos para a imprensa, infelizmente, porque eu nunca fui contra, e a gente entende que a gente precisa manter isso. Não pode um clube que nem o Vila ficar 19 anos sem conquista, e agora é foco total no brasileiro, descansar, comemorar esses 2 dias que a gente vai ter, e depois disso a gente pensar no brasileiro.